Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Uma movimentação nos bastidores do Vasco está chamando atenção e pode resultar em uma mudança significativa no elenco cruzmaltino. O volante Matheus Carvalho, de apenas 23 anos, entrou na mira do Xangai Port, clube do futebol chinês, que enviou uma proposta oficial de 4 milhões de euros, o equivalente a cerca de 26 milhões de reais na cotação atual. Embora o jogador não seja titular absoluto sob o comando de Fernando Diniz, ele é frequentemente utilizado ao longo das partidas, tendo participado de 25 jogos nesta temporada, com 9 deles começando entre os 11 iniciais. A possível saída do jovem meio-campista levanta dúvidas sobre como o Vasco irá lidar com uma oferta financeira considerável, sem comprometer a profundidade do elenco. Mesmo diante de uma proposta relevante, a diretoria do Vasco não pretende aceitar de imediato os termos do clube chinês. O clube carioca sinalizou que só abrirá conversas caso a oferta chegue a pelo menos 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões de reais. A postura firme demonstra que, apesar de Matheus Carvalho não estar entre os titulares recorrentes, o Vasco entende seu valor de mercado e sua importância como peça de reposição no elenco. Essa valorização também reflete a convicção de que o volante pode evoluir ainda mais e render mais tecnicamente ou financeiramente no futuro, caso não saia neste momento. Outro ponto decisivo para o avanço da negociação parte do técnico Fernando Diniz. O treinador cruzmaltino deixou claro que só aceitará liberar Matheus Carvalho mediante a chegada de um substituto à altura. Essa condição revela a preocupação do comandante com o equilíbrio do grupo, principalmente em um calendário apertado e exigente como o do futebol brasileiro. Matheus, mesmo sem ser titular constante, é um dos nomes mais utilizados no segundo tempo dos jogos e tem cumprido um papel estratégico na rotação do elenco. Sua ausência repentina poderia abrir uma lacuna em um setor sensível do time, o meio-campo, onde Diniz exige muita intensidade, mobilidade e consciência tática. Matheus Carvalho chegou ao Vasco em 2023, vindo do Náutico, após se destacar nas competições nacionais. Desde então, seu desempenho tem sido marcado por regularidade e dedicação, mesmo que ainda não tenha alcançado o status de protagonista. Em sua primeira temporada no clube, disputou 50 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências, conquistando espaço e a confiança da comissão técnica. Com contrato vigente até dezembro de 2027 e salário em torno de 50 mil reais, o jogador representa uma oportunidade de valorização tanto técnica quanto financeira para o clube. No entanto, a decisão de vendê-lo agora exigirá um planejamento preciso, para evitar perdas no desempenho coletivo. Com o interesse chinês sobre a mesa, o torcedor vascaíno começa a se perguntar: vale a pena negociar um jogador jovem, com margem de crescimento, por uma proposta que ainda pode melhorar? Ou seria mais estratégico mantê-lo no elenco, ao menos até o fim da temporada, para garantir profundidade e segurança no meio-campo? A diretoria terá que pesar esses fatores com cautela, pois qualquer movimento pode impactar diretamente o desempenho da equipe. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa possível transferência e entender como o Vasco vai lidar com essa decisão que envolve dinheiro, planejamento e, acima de tudo, o futuro esportivo do clube. Há algo mais doloroso do que ver um gigante adormecido, não por falta de história, mas por ausência total de futebol? O que se assiste hoje em campo é um retrato sombrio de um clube que parece ter perdido a conexão com suas raízes. O bom futebol do Vasco, aquele que já foi sinônimo de raça, identidade e ousadia, simplesmente deixou de existir. Não é apenas uma questão de derrota no placar ou posição na tabela, é a morte silenciosa de um estilo, de um espírito competitivo que fazia pulsar o coração da torcida. O time que entra em campo parece um reflexo apagado do passado, um corpo presente, mas sem alma, sem ideias, sem coragem. A cada novo jogo, o vazio tático e emocional aumenta, criando uma atmosfera sufocante em que o torcedor se vê preso entre a memória do que já foi e o desânimo com o que vê. Essa ausência de vida em campo revela um clube que parece ter aceitado a mediocridade como destino temporário, sem reação, sem inconformismo. O que era para ser um processo de reconstrução virou um ciclo de repetições desastrosas, onde nada evolui e tudo se arrasta. Falta energia, falta convicção, falta entrega. O Vasco deixou de competir com o espírito de quem sabe o peso da camisa que carrega, e passou a apenas existir nos 90 minutos. O torcedor, que sempre foi combustível nas arquibancadas, hoje observa com tristeza o vazio que tomou conta do time. A pergunta que fica é angustiante: até quando veremos o futebol do Vasco sobreviver apenas na memória dos que o viram em sua melhor versão? Porque o que se apresenta hoje é a certeza de que o bom futebol, pelo menos por enquanto, está morto. Perguntar ao ChatGPT. O que se vê hoje nos jogos do Vasco é mais do que uma fase ruim, é o retrato melancólico de um clube que perdeu completamente o compasso dentro das 4 linhas.
A ausência de ideias, de organização e principalmente de identidade transforma cada partida em uma repetição dolorosa de um time que já não consegue mais competir com dignidade. Aquele futebol vibrante, que mesmo em meio a crises conseguia arrancar reação da torcida, simplesmente não existe mais. Não há entrega, não há tesão em campo, não há sinais de que existe um projeto esportivo sendo executado. O time se tornou previsível, lento, burocrático e, pior, emocionalmente desconectado de sua torcida. O que se sente hoje é um luto silencioso por um futebol que outrora foi símbolo de superação, coragem e paixão. E essa morte simbólica é ainda mais cruel porque vem sem aviso, sem resistência, como se o clube tivesse aceitado viver à margem do que representa. Mais preocupante que os resultados negativos é o conformismo que parece ter se instalado. Não há indignação visível, não há resposta dentro de campo, e isso agrava ainda mais a sensação de que o bom futebol vascaíno morreu sem sequer tentar lutar pela própria sobrevivência. Não se trata apenas de falta de gols ou vitórias, mas de ausência de espírito, de alma, de vontade de honrar uma camisa carregada de história. Enquanto a arquibancada se enche de saudade e a voz da torcida ecoa num misto de cobrança e desilusão, o time segue apático, distante, mecânico. E a grande pergunta que fica é: quem vai ter coragem de ressuscitar esse futebol adormecido? Porque o que está em jogo não é apenas uma temporada, mas o orgulho ferido de uma torcida que não aceita ver sua identidade se dissolver em meio a um futebol tão pobre, tão frio e tão sem vida. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Torcedor vascaíno, é impossível não sentir o peso da crise que envolve o futebol do nosso clube. Aquele time vibrante, que fazia cada jogo ser uma batalha emocionante, parece hoje uma sombra do que já foi, um conjunto de atletas que não consegue traduzir em campo a grandeza da camisa que veste. O silêncio dos gramados e a apatia dentro das quatro linhas provocam uma angústia profunda em quem acompanha o Vasco há tanto tempo. Diante desse cenário, é fundamental ouvir você. Como está sua confiança nesse elenco? Até que ponto você acredita que é possível resgatar o espírito vencedor e a identidade futebolística do clube com o time que está aí? Será que o que precisamos é apenas de ajustes pontuais ou de uma verdadeira reformulação que mexa nas raízes desse futebol tão desacreditado? Esse momento pede um posicionamento forte da torcida, porque é ela quem carrega o coração do Vasco pulsando mesmo nas horas mais difíceis. Queremos saber qual é o sentimento que você carrega após tantas partidas apagadas e performances que mais lembram uma equipe perdida do que um gigante do futebol brasileiro? Você acredita que a solução está em mudanças imediatas no elenco, na comissão técnica, ou até mesmo numa nova direção que traga um projeto sólido e consistente? A voz da torcida pode ser o primeiro passo para reacender essa chama que parece ter se apagado. Não fique calado, compartilhe suas opiniões, suas críticas, suas esperanças. Afinal, o futuro do futebol do Vasco depende diretamente da paixão e do apoio que só quem ama de verdade pode oferecer. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.